Paz do Senhor, adolescentes, tudo bem? Estamos aqui para a nossa terceira aula do trimestre com o tema Obediência e Adoração. Paz do Senhor, adolescentes! Mais uma vez estamos aqui para aprender da Palavra de Deus. Eu espero que vocês estejam acompanhando as nossas aulas e tenho certeza que é para a nossa edificação. Essa semana eu encaminhei para vocês para a leitura dos devocionais. É muito importante que vocês façam os devocionais para que vocês tenham um relacionamento com Deus, para que vocês tenham um momento de se aprofundar e para que vocês tenham uma base para a aula que nós vamos entrar em discussão hoje, tá? Então, com o tema Obediência e Adoração, eu espero que vocês acompanhem com a gente até o final e já sabem, dúvidas, estamos aqui à disposição de vocês. Nós teremos o enfoque bíblico e logo em seguida nós estaremos início à nossa aula. Deus disse: "Este povo com sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos." Mateus, capítulo 15, versículo 8 e 9. É na fase da adolescência que a gente começa a buscar a nossa independência. A gente começa a expor a nossa opinião e as nossas ideias, e é neste momento que surgem questionamentos até sobre a nossa submissão aos nossos pais. Nessa aula nós vamos entender que se submeter aos pais é um mandamento bíblico e a obediência é a base para o relacionamento com Deus. A adoração deve ser constante e nós, como cristãos, não devemos montar um personagem de passar a semana inteira fazendo coisas erradas, desobedecendo a Deus, desobedecendo aos nossos pais, que também faz parte do tema da lição de hoje, e chegar no final de semana na igreja como se nada tivesse acontecido. E veremos isso na aula de hoje, da importância da obediência aliada à adoração. Como todas as nossas lições, a gente tem conversado um pouquinho desse momento em que o mundo tem passado, o momento em que nós estamos retidos na nossa casa de quarentena. E a nossa lição vai demonstrar mais uma vez quanto a nossa casa é um refúgio, que o culto no lar e a adoração na nossa casa é importante e que a família é sempre o nosso ponto principal para se relacionar em sociedade. A nossa lição, mais uma vez, vai ser dividida em 3 tópicos. Apesar que o Júnior fica melhor falar os tópicos, né? Porque ele tem uma voz mais... Eu já falei os tópicos dela passada, então... Pode ser, vai, fala os tópicos. Da lição de hoje, É. A lição de hoje vai ser novamente dividida em 3 tópicos. São eles: o primeiro, o que os olhos não veem, Deus vê. O segundo, quem ama, obedece, e quem obedece, adora a Deus. E o nosso terceiro e último tópico da aula de hoje vai nos falar: obedecer aos pais é obedecer a Deus. Vamos lá? O ser humano, às vezes, ele se deixa enganar pelas aparências, por aquilo que a gente vê, por aquela maquiagem. Mas a palavra de Deus diz em Salmo 139, verso 2: "Mas Deus é aquele que sonda os corações e conhece os pensamentos." Ainda que a boca fale aquilo que está na Bíblia, se essas atitudes não for aquilo que a Bíblia diz, então ela não está obedecendo os mandamentos de Deus. E Deus sabe qual é a intenção dela, qual a intenção que está no coração daquela pessoa. E exatamente sobre isso, Rê, a lição vai nos dar um exemplo sobre Ananias e Safira, lá em Atos, no capítulo de número 5. Eles tinham, naquela época, O costume de ofertar, né? Juntar aqueles irmãos que haviam se convertido em Cristo, e aí eles se juntavam, vamos né? supor que seja uma vaquinha nos dias de hoje. Pra, então, dividir entre os irmãos mais necessitados, para que nenhum dê... Porque essa é a função da igreja, né? A função da igreja é cuidar um do outro, como a gente vem falando, que as famílias se unem, né, em igreja, um conjunto de irmãos, para abençoar outras famílias, e era exatamente isso que estava acontecendo nesse contexto de Ananias e Safira. Exatamente. E aí eles, para mostrar que estavam fazendo, eles decidem vender a propriedade que eles tinham, só que na hora de ofertar, eles ofertaram somente parte daquele valor. Desde que eles tivessem sido sinceros, o problema foi que eles quiseram mostrar algo que não era verdade, que é dizer, nós estamos doando todo o valor daquela propriedade que nós vendemos, quando na verdade eles estavam mentindo e querendo enganar o Espírito Santo. E também foram hipócritas, foram falsos, porque eles quiseram ludibriar ali Pedro, os discípulos, mas nós sabemos que é o Espírito Santo, ninguém engana. Exato. E aí Pedro vai indagar ali a Ananias primeiramente, perguntando
se ele tinha vendido por aquele valor. Pessoal, que fique claro que não teria problema algum dele ofertar uma parte, mas a mentira foi que entristeceu ao Espírito Santo. E naquele momento ele achou que ele estava mentindo para Pedro. Mas na verdade, Pedro deixou bem claro: você está mentindo para o Espírito de Deus. E após essas palavras de Pedro, Ananias caiu morto. E aí Safira, um pouquinho mais tarde, ela aparece ali e Pedro faz a mesma pergunta ali para confrontar com relação a Ananias o que tinha acontecido, perguntando a Safira se o valor que eles tinham ofertado era o valor total da oferta. Ela, que já estava combinado com Ananias, mente e acontece a mesma coisa. Pedro então fala assim: olha, porque você também mente ao Espírito de Deus. Aqueles homens que estão vindo à porta acabou de levar o corpo do teu marido e vai levar o teu também. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus sondou o coração deles. E Deus conhecia a intenção deles. E a gente pode comparar a diferença na história da viúva, que tinha apenas 2 moedas. E ela foi lá no templo e entregou as 2 moedas como oferta. Então Jesus diz: essa doou tudo que tinha. Muitos homens que estavam lá dentro do templo, cheios de posses, foram lá e fizeram grandes doações. Mas entenda, Deus não está preocupado com a quantidade da oferta. Deus está preocupado com o valor da oferta no sentido de intenção, da intenção da sua oferta. Deus conhece a intenção do que você faz tal coisa. Para Deus ali é mais importante você dar o seu melhor, mesmo que não seja o maior em relação às outras pessoas. Exato. Mas nós, quando vamos ofertar, quando nós vamos prestar uma adoração, prestar um culto a Deus, darmos o nosso melhor, mesmo diante das nossas limitações, que eu, por exemplo, às vezes não falo tão bem quanto a Rê não canta tão bem quanto eu, canto bem pra caramba. E aí nós vemos que isso não é o mais importante para Deus. A preocupação de Deus, vamos dizer assim, não é se você vai dar melhor ou maior valor do que alguém, mas se você vai dar o seu melhor, vai ofertar da melhor forma que você pode. Quero dar um exemplo da Lô e do Tuta, né? A gente tá aqui gravando o vídeo aqui na casa deles e eles usaram os recursos que eles podiam da melhor forma possível. Depois no final, gente, ou então coloca aqui ou por aqui, não sei, uma foto de todo o improviso que eles fizeram para que a gente pudesse apresentar o que fosse o nosso melhor, né? E isso é que é válido para Deus, é essa intenção. Ai, mas eu não faço tão bem quanto a outra pessoa, mas o que você faz é o teu melhor. E muitas das vezes no lugar de mais necessidade, o pouco que você tem se transforma em algo grande. E aí a lição vai complementar nesse tópico com uma pergunta: você tem vivido uma vida verdadeira ou falseada? Nós temos vivido de forma que sejamos verdadeiros ou temos feito ali montado, como já falamos no começo, um personagem? Nós montamos ali no final de semana, no culto de domingo, um adolescente, um jovem santarrão que chega na igreja, vai lá, quando dobra o joelho para orar um pouco, canta, levanta as mãos, adora, mas na semana foi só Deus mas sabe como. Mas na semana não se lembrou de Deus, né? Tem pessoas que vivem dessa forma, que só lembram de Deus no momento em que eles estão em um culto dentro do templo, mas a verdadeira adoração, e a gente viu isso nos devocionais durante a semana, e o Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então assim, não tem um lugar específico pra gente adorar a Deus. Qualquer lugar onde você esteja com o seu coração quebrantado, em qualquer local onde existe uma pessoa apaixonada por Deus, ali então é o local de adorar ao Senhor. E partindo para o segundo tópico, vamos falar sobre a obediência a Deus. E isso também é uma forma de adoração ao Senhor. Quando nós decidimos obedecer a Deus, é uma escolha. Nós escolhemos. Nós optamos por deixar Deus controlar a nossa vida. Nós colocamos a nossa vida nas mãos dele. Quando nós fazemos isso, nós devemos fazer com total certeza, não querendo dominar a situação, né, Rê? Você até tem um exemplo bem bacana
Por exemplo, você tá num carro dirigindo e você tá com o GPS ligado que vai te levar até o seu destino. E aí o seu GPS fala assim, vire à direita. E aí a decisão de virar à direita ou não é sua. Se você falar, não, mas eu conheço um atalho aqui que não tem no GPS, eu vou passar por aqui, vou chegar mais rápido. Enfim, se nós colocarmos agora, você tá conduzindo o carro e o Espírito Santo é o GPS. Então você tá ali na estrada da vida, né, tentando fazer as escolhas da vida, e o Espírito Santo fala assim, vire à direita. E você fala, não, olha, o GPS, eu não vou te seguir hoje não, você não tá atualizado, eu tô atualizado de uma outra rota por aqui. Então, o Espírito Santo tá nos conduzindo, tá nos dizendo qual é o melhor caminho através da palavra de Deus. Aquele que tem a palavra de Deus não está desamparado, não está perdido. Então a pessoa decide, eu vou seguir as orientações do Espírito Santo, ou eu vou fazer o meu próprio caminho, eu vou seguir um atalho, ou eu vou ir pela cabeça do outro, ou eu vou seguir más influências, os maus conselhos. O que eu vou fazer? Qual é a decisão que eu vou tomar? Essa escolha é nossa. Deus não vai impor isso para nós, né? Mas como eu falei na aula passada, a gente faz a escolha, mas a gente não pode escolher não sofrer a consequência. E essa escolha é por amor, não deve ser por obrigação, por medo. Quando nós falamos em obedecer a Deus, nós obedecemos a Deus por qual motivo? Porque nós o amamos, como diz aqui na palavra de Deus, em João, capítulo 14, versículo 15, se me amam, obedeçam aos meus mandamentos. E também lá na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 3, amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis, é o que fala a Bíblia. Então isso é um ato de amor. Você obedece a Deus por gratidão a tudo que Ele fez por nós, por ter dado Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário, ou nós fazemos isso por medo de perder a salvação, por medo de ir para o inferno? Medo do inferno. E aí? É verdade, a gente precisa refletir. Será que eu já tive um encontro com Deus? Porque quando a gente escolhe a Cristo como nosso Salvador, nós o aceitamos, a gente passa a estar apaixonado por Ele. Vocês já estiveram acompanhado de alguém que está apaixonado, né? A pessoa fala todo o tempo dessa pessoa que ela está apaixonado e tudo remete a essa pessoa. Quem está apaixonado é chato. Então, a gente precisa chegar nesse nível, sabe? De eu tô tão apaixonado que não é peso obedecer, mas é alegria. Eu obedeço com alegria, porque eu sei que os mandamentos de Deus, a palavra de Deus é uma proteção para minha vida, é uma proteção para o meu futuro, é o Senhor nos guardando através dos seus ensinamentos. E tudo é mais simples hoje em dia, no sentido de Jesus já pagou pelos nossos pecados e já morreu na cruz do Calvário. Antigamente o pessoal errava, tinha que ir lá matar um animal e oferecer em sacrifício. Hoje não precisa mais disso, né? O sacrifício já foi pago por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Se nós errarmos, se em determinado momento da sua vida, adolescente, você chegar a pecar contra o Senhor, não desista. Se achegue novamente a Ele, peça perdão pelos seus pecados e com certeza Jesus Cristo perdoará você. Eu acho que uma coisa interessante que a gente precisa tomar cuidado é que muitas das vezes a gente já perde a sensibilidade do Espírito Santo de ver aquilo que há de errado em nós e nos arrependermos e voltar para Deus. Porque a gente vai deixando essas pequenas coisas entrar e daqui a pouco a gente tá tão longe de Deus e a gente já fala, nossa, como que eu cheguei a esse ponto, né? A gente lê todos os meses na igreja 1 Coríntios, em que diz que nós precisamos nos examinar, né? O que é examinar? Olhar para nós e ver, Senhor, tem alguma coisa de errado comigo e eu quero me redimir, eu quero voltar para onde eu caí e me erguer novamente, me consertar. Isso também é muito importante. A gente não pode perder, aqueles que têm o Espírito Santo, eles têm aquilo, eles falam, nossa, peso na consciência, né, me acusando, as outras pessoas fazem e fica tranquilo, e eu faço a coisa errada e fica esse peso na minha consciência, porque isso é o Espírito Santo de Deus, e graças a Deus que Ele está aí para te lembrar do que está te afastando de Deus e te fazer voltar ao caminho, à direção que o Espírito Santo deseja que nós guiemos. Ô Rei, você tocou num assunto bem interessante de que nós devemos nos examinar. Não é nós ficarmos preocupados, eu estou preocupado com o que a Rê está pensando de mim. Com que a Rê vai, sabe, se eu orar de um jeito na igreja, se eu, sei lá, ficar em pé, não sei, cada um tem a sua forma, o seu jeito de ser. Então não fique preocupado, examine a si próprio.
Não se preocupe com o que estão pensando, falando de você, desde, claro, que você esteja dentro da vontade de Deus. Porque Deus se importa com quem você está sendo. E se você estiver dando o seu melhor, como nós já falamos, não precisa você se preocupar com o que as pessoas vão falar ou pensar de você. Seja autêntico, seja verdadeiro diante da presença de Deus. É isso que Ele quer, é simples. Vamos falar agora da obediência aos pais. Não dá para sermos desobedientes e chegar lá, mais uma vez, no culto, como se tivesse tudo certo. Ah, eu fui um bom filho. Se você for desobediente aos seus pais, o seu culto não vai ser completo. A sua adoração não será completa. Você foi desobediente. E sendo desobediente aos seus pais, consequentemente, você foi desobediente a Deus. Lá em Colossenses, no capítulo de número 3, versículo de 20, fala assim: filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Isso faz parte da nossa adoração. Se não obedecermos aos nossos pais, nós estaremos incompletos na nossa adoração. Obedecer aos nossos pais não por medo. É interessante a gente lembrar que respeitar e ter medo são coisas muito diferentes. Você não deve sentir medo dos seus pais. Uma criança que sente medo do pai, na frente dos pais ele não vai fazer porque ele tem medo do pai, tem medo da correção do pai, mas assim que ele tiver uma oportunidade, ele vai fazer. E quando sai de cima dele aquele peso, aquele medo, né, que ele sente dos pais, quando ele tá fora da visão dos pais, então ele comete as coisas que o pai diz para não cometer e coisas até piores. O que nós devemos é ter respeito pelos nossos pais, respeito pelos ensinamentos que eles nos deu, porque eles foram as pessoas que o Senhor nos confiou. Deus confiou a sua vida aos seus pais. E é por isso que nós devemos honrá-los, respeitá-los com amor. Não por medo, não como algo impositivo, porque a gente sabe que é difícil, né? E acredite, quanto mais velho você for ficando, mais a sua obediência aos seus pais será colocado à prova. Porque quando você é criança, você não tem muitas alternativas. Você simplesmente vai e pronto. Você não tem autonomia, você não tem independência. Mas quando você começa a chegar na adolescência, você começa a questionar a forma de pensar dos seus pais, a forma dos seus pais agirem. E é aí, neste momento, que a sua obediência começa a ser colocado à prova. Quanto mais velhos, maior a responsabilidade. Quanto mais velhos, mais obedientes nós devemos ser. E sem contar que os nossos pais já tiveram a nossa idade, os nossos pais já passaram por muito mais experiências do que a gente. E tudo que eles nos falam, nos ensinam e cobram da gente é por questão de querer o nosso bem. Eles tentam nos mostrar o melhor caminho. A Bíblia fala lá em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. E eles fazem isso por amor. Eles nos ensinam, mas cabe a nós obedecê-los. Cabe a nós seguirmos no caminho que eles nos mostraram desde criança. E agora na adolescência, eles continuam a mostrar. Agora, você adolescente que assistiu essa aula e a todo momento se questionou e se afirmou dizendo que não tem essa estrutura familiar, não tem esse exemplo do pai e da mãe, ainda assim, a palavra de Deus pede para que você honre ao pai e à mãe. Mas Deus é o nosso Pai Celestial e Ele cuida de você. Assim como eu venho falando em todas as aulas, o Senhor te escolheu para fazer a diferença na tua casa. A partir de você vai ter uma interrupção daquilo que afastava a tua família dos planos de Deus. E se eles não são evangélicos, eles vão ver a diferença em você. Se você tem uma mágoa no seu coração dos seus pais, esse é o momento de você orar por eles e é o momento de você pedir perdão e de você dizer: pai, mãe, eu te perdoo, eu te amo e em nome de Jesus, a partir de agora, nós seremos uma família diferente. Nós vamos fazer a vontade de Deus. Você pensou que acabou? Pai, mãe que tá aqui nos assistindo, fica mais um pouquinho, porque tem uma mensagem para vocês também.
Pais, nós falamos aqui com os adolescentes a respeito da obediência a Deus e a vocês. E queremos falar também com vocês a respeito de vocês apoiarem os seus filhos. Vivemos numa época que as coisas acontecem de maneira muito dinâmica, acontecem muito rápido. E nós, como pais, devemos apoiar os nossos filhos, desde que isso não vá contra a vontade de Deus. Se seu filho tem o desejo de fazer algum curso e você tem condições de apoiá-lo, faça isso. Isso é muito bom e vai trazer para os seus filhos um crescimento que é importante também na vida material, na vida financeira dele futuramente. O que é muito importante também é você alimentar o seu relacionamento com o seu filho. Tire todo o tabu que possa existir, todas as crenças limitantes. Você é pai, você é mãe e você é quem deve instruir o seu filho. Se atualize dos temas que estão sendo discutidos. É neste momento que você vai ter a oportunidade de falar quais são os ensinamentos de Deus e os princípios que você quer. Não estamos numa fase em que você vai conseguir impor da mesma maneira que você colocava há anos atrás. Esse é o momento que você precisa entender as mudanças que está acontecendo com o seu filho, entender as mudanças que acontecem e atualizações que acontecem no mundo. Ter um adolescente em casa é você ser também, de certa forma, um adolescente. Busque atividades que te aproximem com o teu filho neste momento que vocês estão mais tempo em casa. Seu filho gosta de jogar um videogame, senta um período com ele durante o dia e pede para ele te ensinar. A sua filha gosta de fazer uma limpeza de pele, ela gosta de se cuidar. Pesquisa na internet receitas tão simples. Postaram aí receita com pó de café, né? Coisas tão simples. E tenha momentos com os seus filhos que vão ficar marcados na vida deles. Esses momentos simples que a gente acha, que a gente costuma chamar de rotina, que a gente acha que é simples, são eles que ficam marcados para sempre na nossa vida. É importante isso aí de não simplesmente ser pai no sentido de mandar, desmandar, mas você ser amigo, como a Rê falou, ser companheiro, estar junto ali. Não deixe para o mundo, para os amigos, a amizade aí de fora fazer isso. Chame seu filho, converse, seja parceiro e assim certamente vocês terão uma relação muito harmoniosa. Os pais não devem ser aqueles que simplesmente chegam com a negação. Não, você não vai. Não, você não vai fazer. Explica. Tenha paciência. Por que o seu filho não vai fazer isso? Por que você não vai? Ainda não é o momento? Ou porque não tenho condições financeiras? Os pais devem conversar sobre as condições financeiras com os filhos. A educação financeira é muito importante. Nessa fase, você preparar o seu filho para se relacionar com o dinheiro também. Porque quando ele sair para trabalhar, e não vai demorar muito, já estão com 13, 14 anos, daqui a pouco já estão buscando aí o primeiro emprego. Quando eles receberem aquele primeiro salário, né, eles vão sentir que agora podem dominar o mundo, fazer tudo, né? Incentive o teu filho a ser um poupador, a ser um investidor, a pensar no futuro, a pensar com responsabilidade nas finanças. Seja sincero, seja transparente. O seu filho, eu tenho certeza que ele vai adquirindo uma maturidade e ele vai entender. Esse relacionamento, pessoal, de pais e filhos, a nossa obediência aos nossos pais é um modelo do nosso relacionamento com Deus, o nosso Pai. Temos a pergunta famosa lá de quando Samuel perguntou ao rei Saul: o que o Senhor Deus prefere, obediência ou oferta de sacrifício? Certamente, Deus prefere a obediência, né, Rê? Obediência, com certeza. Do que nós precisarmos, antigamente era o sacrifício, em relação aos nossos pais. É melhor nós obedecermos aos nossos pais do que, por exemplo, sermos castigados. Os nossos pais, com certeza, não sentem prazer nenhum em te colocar de castigo, adolescente. Então, obedeça ao seu pai, mas obedeça, como a Rê já falou, por amor, por respeito e não por medo. Galerinha, vamos ficando por aqui na nossa lição de hoje. Foi um prazer mais uma vez estarmos aqui, né, Rê? Com certeza. Tem alguma dúvida? Manda lá, tem o nosso contato, faça sua pergunta aqui mesmo no vídeo. Faça um comentário, nós estaremos aqui à disposição de vocês. Queremos também agradecer a Lohane e ao Lucas que estão nos ajudando e muito, né, Rê? Com certeza. Estão fazendo toda a parte de edição, a filmagem aqui, tudo é por conta deles. Só Deus para recompensá-los, tá bom? Estaremos aqui no próximo domingo para a nossa lição de número 4. Aguardamos vocês. Tenham uma excelente semana, tá bom? Fiquem com Deus e contem conosco para o que precisarem. Gostou do vídeo? Compartilhe com seus amigos,
amigos evangélicos, amigos ainda não cristãos, tá bom? Isso é muito importante para alcançarmos cada vez mais e mais pessoas para o reino de Deus. Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. A paz, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa terceira aula do segundo trimestre do ano de 2020. É muita coisa, não mas não. A Rê usando. Eu acho que eu tenho que te dar mais uma. Mais uma almofada, Rê, que você tá muito baixa ainda. Sério? Sério. Ah, tá não. A cabeça dela tá no ombro do juiz. Esse cumprimento da galera, aí eu cumprimento, aí a gente faz uma rápida recapitulação, fala que a gente mandou devocional, não sei o que, para as pessoas que a gente vai assistir. Fala devocional, você que mandou, tá? Outro exemplo que Já é viu? da viuvinha. Vivinha. Você ia cantar? Pôs na caixinha. Obedecer é mais importante. É obra de amor? É prova de É amor. prova de amor? É obra de amor. Outras pessoas que... Aqui, velho. Pedro fala, porque você tem que ele tentou enganar o Espírito Santo de Deus. E aí, quando Pedro fala, ele morre. E aí, depois volta a mulher, e Pedro fala, e aí, você tá dando todo o dinheiro? Ela confirma a versão do marido, e aí... Amor. Porque quando Deus pediu a Isaac, ele não queria Isaac, ele queria Abraão. Você tocou num assunto interessante de nós nos examinar. Você tocou num assunto bem interessante de nós nos... Oh, meu Deus do céu. Repete comigo. Examinar. Ô Rei, você tocou num assunto bem interessante, num versículo, que fala que nós devemos nos examinar. Eu ia gravar uma plaquinha, gente, eu tenho quase 8 minutos, mas nem eu precisar. Vai! Ô, peraí. Já deu 8 minutos. Ô Rei, você tocou num assunto bem interessante de que nós devemos nos examinar. Oh, meu Deus! Ele fala, nos desanimar.